Paz do Senhor, queridos. Hoje eu quero trazer uma novidade aqui para você e mostrar a vocês o presente que eu recebi da minha irmã, que também é seguidora do canal. Esta Bíblia, muito linda, ela é uma Bíblia com espaços para anotações. Ó, você pode ver aqui falando sobre isso. Gente, é uma Bíblia muito bonita, olha, ela tem os desenhos aqui na lateral dela. E aproveitando aqui, eu quero te mostrar como que eu fiz um bom proveito já nela, ó. Livro de Ruth, olha só que legal, que bacana. Aqui eu coloquei algumas anotações de estudos que eu fiz a respeito da página, da leitura, algumas marcações, muito legal, é um ótimo investimento. Eu ganhei, gente, de presente, muito linda, né? E aproveitando, já que estamos aqui falando da Bíblia, eu gostaria de trazer para você uma reflexão. No livro de Ruth, primeiro, vai começar a descrever a história de Noemi, uma mulher marcada por perdas que, saindo de um lugar por causa da fome, elas vão para outro lugar, Moabe. Elas saem de Belém para ir para Moabe e o seu marido, Elimeleque, acaba por falecer, então ela passa pela perda do seu esposo e os filhos Malom e Quelion se casam e com o passar de alguns anos, ela também perde os filhos e ela se vê amargurada, ela se vê triste, ela se vê num momento difícil da sua vida. E neste momento difícil, eu vi aqui no versículo 19 e 20 alguns relatos de sua fala e me chamou muita atenção, porque ao retornar, quando ela soube que voltava ao lugar que de onde ela veio, voltava a ter o cuidado de Deus na área que eles precisavam e elas decidiram voltar para lá. No versículo 6, e Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando alimento, e decidiu voltar com as suas duas noras. Só, gente, que depois nós vamos ver que quem permaneceu com ela foi Ruth, né? Orfa, ela simplesmente voltou para seu povo, para sua família, né? Mas o texto vai dizer que Ruth se apegou a ela, né? Então, agora retornando, ao chegar lá, eu aprendo alguns pontos muito importantes que nós tiramos aqui para ensino, que é muito proveitoso para nós. Ao chegar lá, as pessoas falavam assim, não é essa Noemi? E quando eu vejo isso, eu noto então que ela era, apesar de tantas perdas, apesar de tanto sofrimento que ela passou, ela permanecia sendo Noemi à vista de todos. Mas por dentro dela, ela havia passado por circunstâncias que a forçavam a se ver de outra forma. E o texto vai dizer que ela então responde que não era para se chamar mais Noemi, mas Mara. E aí nós vemos o significado, gente, e aí a importância. Olha só que legal. Eu anotei aqui a respeito dos nomes, e aqui eu anotei aqui sobre o nome de Noemi e anotei sobre o nome de Mara também. E veja que interessante. Noemi, origem do hebraico, que significa encantadora e agradável, suave. E ela vai dizer que ditosa ela saiu, mas agora ela está amargurada. E ela vai dizer assim para se chamar Mara. Por quê? Porque Mara significa amarga. E Mara, gente, significa o oposto do que nós vemos lá. O significado de Mara é amarga,
E outros significados que eu encontrei mediante algumas pesquisas foi que significava guerra, desordem. E olha que contradição. Noemi significa encantadora, agradável, suave, abençoada, né? Ela fala que saiu de lá ditosa, abençoada, né? Que significa abençoada, mas agora ela se vê amarga. As pessoas a vê como Noemi, mas ela se vê de outra forma. E aí eu aprendo algo que, diante das histórias vividas da vida, nós precisamos entender que se nós passamos por essas fases difíceis da vida e superamos, é porque o Senhor cuidou de nós, é porque o Senhor proveu, é porque o Senhor foi cuidadoso. Ela, apesar de passar por tantas perdas, ainda era Noemi, mas ela não se sentia mais como Noemi, ela se sentia como Mara, amarga. Entenda que a amargura que ela está descrevendo aqui vem por causa das experiências difíceis que ela passou. E nós precisamos entender algo, que a dor na vida do homem, na vida da mulher, ela ou pega as dores, os embates da vida e impulsiona para crescer, para trazer vida a ela própria, nos seus sentidos e força para prosseguir, ou a pessoa se entrega e fica estagnada, entende? Embora ela fosse vista como Noemi, ela estava deixando com que as amarguras da vida passassem para sua identidade. E hoje nós precisamos aprender com isso o quê? A entender que as amarguras da vida passam na história do homem, na história da mulher, na história da vida, passou na vida de Noemi. E nós precisamos aprender a não deixar que essas amarguras impregnem no nosso interior, nos fazendo sentir amargos. Porque conviver com a pessoa amarga é muito difícil. E eu fico muito feliz porque a palavra de Deus, ela traz ensinamentos para nós, tanto como nós devemos ser, como as partes que nós precisamos aprender para ter uma vida feliz, para ter uma vida completa. E o que eu aprendo aqui é que nós precisamos nos policiar quanto a isso, para não permitir que as amarguras da vida tirem de nós a identidade que temos. Ela ainda tinha a aparência de Noemi, as pessoas a viam como Noemi, mas ela já não se reconhecia mais. Entenda que o que ela sentia não era o que realmente estava acontecendo, não era verdade. Embora ela se vesse com um olhar de sendo outra pessoa, ela permanecia sendo Noemi. Não perca a sua identidade no meio do processo, no meio das histórias da vida, das histórias amargas da vida, diante das perdas. As perdas na vida de Noemi fazem parte de uma história que jamais será tirada. Não é para esquecer, mas entender que é uma história que passou, é um processo que passou na história da vida de Noemi. E, gente, se fôssemos falar do livro todo aqui, nós veríamos que toda essa história que trouxe amargura para Noemi não tirou ela do projeto de Deus. Quando nós olhamos para a genealogia de Cristo, nós encontramos lá a descendência desta mulher sofrida, mas que obteve vitória, que não ficou esquecida, e hoje nós estamos aqui mencionando e falando a respeito dela. Eu espero que este vídeo, essa rápida reflexão, tenha trago algum ensinamento para você hoje. Se você é uma pessoa que passou por amarguras da perda ou por processos difíceis, olhe para trás agora e lembre que você não é amarga. Não se torne uma Mara, não se torne uma amarga, mas olhe para trás lembrando que teve cuidado do Senhor, que você
está aqui, você aguentou, porque a tua força veio de Deus. Talvez você olhe para trás e pense assim, nossa, como que eu suportei passar por tudo aquilo? Muito bom, passou por tudo aquilo, fez parte do processo e da história, mas você está aí, permanece sendo você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Este é o momento vivendo a palavra. Livro de Ruth, falamos um pouco de Noemi e deste presente querido que eu ganhei. Muito linda a Bíblia. Se você gosta de fazer anotações, você vai amar essa Bíblia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica aí com a capa da Bíblia, muito linda. Deus te abençoe.